No capítulo de número 1, versículo 18, nós leremos do 18 ao 31. 1 Coríntios 1, 18 a 31. Farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem. Então diz assim a palavra do Senhor. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, da última vez que a gente esteve aqui dando estudo de quinta-feira, a gente viu o parágrafo anterior, né, da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, que é o capítulo 1, versículo 10 ao 17. E a gente viu ali que Paulo começa a epístola tratando de um problema que havia na igreja. Né? Antes ele faz a saudação como é de costume, ele dá graças a Deus pela vida dessa comunidade de fé, dessa comunidade cristã, que é a comunidade de cristãos que viviam em Corinto, e ele já começa, né, com, digamos assim, dando paulada, né? Ele já começa exortando os coríntios por causa de um problema que havia na igreja, que é o problema do partidarismo. Então a igreja estava dividida, e a gente viu ali que cada um escolheu para si um mestre que achou melhor. Tanto é que Paulo fala aí no versículo 12, né? Eu refiro-me ao fato, né, dessa contenda que há entre vocês, eu me refiro ao fato de que alguns de vocês falam, cada um de vós falam, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Aí ele vai dizer, acaso Cristo está dividido? Paulo foi crucificado por vós, ou vocês foram batizados em nome de Paulo? Então, veja que Paulo aqui ele está argumentando com os coríntios, fazendo perguntas retóricas, né? Que são aquelas perguntas que nós já sabemos a resposta, para convencê-los de que esse caminho que eles estão seguindo é errado. Então, vocês não devem escolher mestres para si e dividir a igreja nesse sentido, porque esses mestres, ele se toma como exemplo, né? Paulo não foi crucificado por vocês. Esses mestres não foram crucificados por vocês. Vocês não foram batizados em nome de Paulo, nem no nome de nenhum outro. Vocês foram batizados em nome de Cristo. E a gente viu, né, que essa ideia deles escolherem para si mestres, no caso aqui Apolo, Paulo e Pedro, tem a ver com a ideia da retórica, né, que os coríntios eles viviam dentro desse contexto greco-romano, né, no contexto helenístico, e dentro desse contexto dava-se muita ênfase à retórica, né, que é a arte de argumentar. E naquela época vários mestres, vários oradores se apresentavam às pessoas, e aí quem gostasse da apresentação, do discurso, escolheria aquele orador como seu professor, né, como seu mestre. Então essa é a ideia, que os coríntios estão pegando esse aspecto do contexto helenístico ali e levando para dentro do contexto da comunidade, da congregação cristã, né? E aí Paulo vai continuar aqui a sua argumentação,
né? Ele terminou dizendo lá no versículo 17, né? Eu vou ler aqui para os irmãos entenderem o contexto, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Então, ele vai continuar argumentando aí com os coríntios dentro desse contexto anterior que ele já iniciou aí nessa exortação. Então, o versículo 17, meus irmãos, introduziu o tema deste parágrafo agora que nós vamos ver, do primeiro parágrafo, né, que é o versículo 18 ao 25, que afirma que a cruz de Cristo é mais poderosa do que a sabedoria humana e a eloquência humana. E aí, neste parágrafo também, Paulo, ele argumenta que aquilo que parece tolo para os sábios, ou para os seres humanos mais sábios, é ao mesmo tempo a profunda e inescrutável sabedoria de Deus. A gente viu aqui na leitura, né, que ele falou da palavra da cruz, que para alguns é loucura, mas é o poder de Deus. Então, a ideia aqui de Paulo é essa, ele vai argumentar aqui dessa maneira. Aquilo que parece coisa de tolice para os olhos humanos, para as pessoas mais sábias, é a inescrutável sabedoria divina, ou de Deus. Então, Paulo, ele vai criticar aqui, nesse trecho, a retórica, a eloquência, e o uso dela exagerado, né? Então, ele vai fazer essa crítica aqui, mas ele não está criticando a eloquência ou a retórica em si. Até porque Paulo, nas suas cartas, ele faz uso desse tipo de coisa, né? E a gente vai ver aqui, nesse trecho, embora Paulo critique a retórica e a eloquência, ele vai fazer uso da retórica para argumentar com os coríntios. Então, a ideia de Paulo aqui não é argumentar contra a retórica em si, mas ao abuso dela, né? Ao abuso dela e à sua elevada estima, que é o que está acontecendo aqui no caso dessa congregação, dessa igreja, né? E aí, como nós falamos, ele é capaz de fazer isso usando a própria retórica para convencer os coríntios de que eles estão errados, né? Então, como é que Paulo usa a retórica aqui nesse contexto? Primeiro, ele vai chamar a atenção dos coríntios aí usando uma antítese, né, que é ideias opostas. Ele vai usar ideias opostas e chamar a atenção dos coríntios através disso. Como é que isso aparece aí no texto? No versículo 18, ele vai falar aí dos loucos, né? E também no contexto aqui desse parágrafo, ele vai falar dos loucos e dos sábios. E no versículo 18, propriamente, ele vai falar dos que se perdem e dos que são salvos, né? Então, são ideias opostas. Paulo vai trabalhando essas ideias aí durante todo esse parágrafo, né? Tolice, sabedoria, ou loucura e sabedoria, né? Vai falar dos que são salvos, dos que se perdem, ele vai falar também da fraqueza, de poder. Então, ele trabalha com ideias opostas o tempo todo aqui, nesse parágrafo. Isso ele usa para chamar a atenção dos coríntios, né? Então, ele está fazendo uso de um método retórico aqui. A segunda coisa aí que ele usa é uma citação das Escrituras como fonte de autoridade. Isso no versículo 19, mas ele também vai usar lá no versículo 31, né? Então, a ideia de que ele está citando, está fazendo uma citação como fonte de autoridade para aquilo que ele está falando. Na época de Paulo, os retóricos também faziam a mesma coisa, né? Eles argumentavam e citavam um autor antigo para dar força àquilo que eles estão falando. Paulo está fazendo a mesma coisa aqui. E no versículo de número... Deixa eu ver aqui... Versículo de número 20, ele vai fazer uma série de perguntas retóricas, que são perguntas que nós sabemos a resposta, e ele usa 3 repetições da frase onde está, né? Onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o inquiridor deste século. Então, a ideia aí é de que Paulo está fazendo perguntas retóricas e ele usa aqui o método da repetição, né? Que é bastante comum também, era bastante comum os oradores usarem para chamar a atenção do público. E, por fim, ele vai fazer uso aí do que a gente chama de antítese e ironia paradoxal, que é falar da loucura de Deus e da fraqueza de Deus. Lá no versículo
de número 25, né, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, por que isso aqui é paradoxal, né? Porque quando a gente fala de Deus, a gente não fala de loucura de Deus, a gente fala da sabedoria dele, né? O atributo de Deus não é loucura, é sabedoria. É um aspecto do seu ser. Deus é extremamente sábio. Ele é o ser mais sábio que existe. Quando a gente fala de Deus, a gente também não atribui fraqueza a ele. Ele é todo poderoso. É um dos atributos de Deus. É uma das características do seu ser. Então, Paulo aqui está fazendo uso de ideias paradoxais. Né? É uma ironia que ele está usando. Coisas que, a princípio, não fazem sentido na nossa cabeça, né? Ideias que não fazem sentido na nossa cabeça, mas que também não são contrárias à realidade. A ideia de que Deus, por mais louco que ele pareça no seu método aqui de salvar as pessoas, através do Cristo crucificado, ele ainda assim, nessa loucura irônica, ele é muito mais sábio do que os homens. E essa fraqueza dele, através do Cristo crucificado, né, demonstrado no Cristo crucificado, é muito mais forte do que os homens. É o poder dele, né? É o poder dele para a salvação de todo aquele que crê. Então é assim que Paulo argumenta aqui dentro desse contexto. E aí ele vai começar aí falando da palavra da cruz, né? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Qual que é a ideia que Paulo está querendo trazer com essa frase, né? Palavra da cruz. Paulo já falou aí da crucificação de Cristo no versículo de número, capítulo 1, deixa eu ver aqui, versículo 13, né? Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste vós batizados em favor de Paulo? Então ele já mencionou a cruz de Cristo aí, lá no versículo 17, né, que é o versículo imediatamente anterior, ele vai falar da cruz de Cristo novamente, né? E nós sabemos também que Paulo, quando ele pregava o evangelho, a gente tem esses relatos aí lá no livro de Atos dos Apóstolos, Lucas fala que quando Paulo chegava em um lugar, ele ia direto na sinagoga e tentava convencer os judeus de que o Messias deveria padecer e entrar na sua glória. E aí, esse padecer, entende-se que quer dizer, né, se refere à morte de Cristo na cruz. Então, a gente entende aqui, é bem claro, né, não é preciso muito argumentar em cima disso aqui, que a palavra da cruz é, em outras palavras, é a boa notícia sobre Cristo crucificado. Tanto é que Paulo vai falar lá no capítulo 2, versículo 2, aqui dessa epístola, que quando ele foi até aos Coríntios, ele nada propôs a saber entre eles, né, senão Jesus Cristo e este crucificado. Então, essa ideia aqui de palavra da cruz, a palavra da cruz é o evangelho, a boa notícia do que Deus fez através de seu Filho, e no caso aqui, especificamente, através de Cristo na cruz, né? E ele vai dizer que essa palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Então, o sentido aqui que Paulo quer trazer é que aqueles que estão perecendo, né, aqueles que estão longe de Deus, entendem essa mensagem como se ela fosse loucura. E por que eles entendem assim? Porque a crucificação, meus irmãos, era a pior morte da época. A gente já falou isso aqui algumas vezes, né? A crucificação era a pior pena de morte que alguém poderia receber. Ela não era dada a qualquer pessoa, né? A todo mundo. Ela era aplicada a pessoas específicas, né? Por exemplo, prisioneiros, bandidos, revolucionários, escravos recebiam, né, a crucificação, a morte por crucificação, e a crucificação era a demonstração do poder do Império Romano. Então, a ideia de que o Império ele é poderoso, e a pessoa que não se submete, no caso revolucionário, usando aqui como exemplo, a pessoa que não se submete ao Império Romano, ela vai ser completamente humilhada. É isso que significava a morte de cruz. Porque o crucificado, ele ficava exposto ali, pendurado, exposto ao público, era um espetáculo aquilo, né? Era como se fosse um espetáculo. O crucificado era exposto ao público, nu, ele ficava nu,
e ficava ali normalmente por vários dias, né? 3, 4 dias agonizando ali na cruz, né? No caso de Cristo, ele não ficou tanto tempo assim, né? Ele morreu bem rápido. Até lá a passagem dos evangelhos fala que a Pilatos ficou surpreso que Cristo tenha morrido tão rápido, porque aquilo ali não era normal. Normalmente as pessoas ficavam por muito tempo ali penduradas na cruz. E, por fim, depois da pessoa morrer, depois de toda aquela humilhação, daquele espetáculo público, daquela exposição terrível, o crucificado normalmente era deixado na cruz para ser comido por animais necróficos. Ou ele era deixado na cruz, ou quando tirado, em alguns casos quando tirado, ele era jogado numa vala onde o corpo dele ficava ali exposto, ele não era enterrado. O corpo dele ficava exposto, os animais vinham e terminavam o trabalho, né? Para a ideia de que aquilo ali era a consumação, digamos assim, né? Da humilhação, era a humilhação completa. Então, a crucificação ela terminava com o crucificado sendo comido por animais. A gente sabe de alguns casos que isso não aconteceu, por exemplo, Jesus, né? E hoje já acharam ossadas de pessoas que foram crucificadas. Então, dá a ideia de que elas foram enterradas, né? Até acharam um ossuário mesmo, com ossos ali, de um judeu, né, que foi crucificado. Então, pelo fato de ele estar no ossuário, isso indica que ele foi enterrado, ele foi tirado da cruz e foi sepultado, no caso, né? Então, poderia acontecer o sepultamento, mas normalmente não era isso que acontecia. Normalmente a pessoa era comida por animais. Então, é por isso que, para os pagãos, a palavra da cruz ela não seria nada atrativa, né? Tanto para pagãos quanto também para os judeus, porque afirmar que o destino da humanidade, o destino do mundo, está em um judeu crucificado, né? Isso aí era loucura. Era loucura para aquelas pessoas, no caso aqui, para os gentios ou os gregos, né? Então ele fala, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então a ideia aqui dos que são salvos, né? Paulo às vezes ele fala dos crentes como os salvos. Então o que ele quer dizer com isso? Às vezes Paulo ele especifica isso, né? Então, por exemplo, lá em Gálatas, capítulo 1, versículo de número 4, ele fala que nós fomos libertados ou redimidos dessa era má. Alguém pode ler para a gente Gálatas 1, versículo 4. Outro também abra para a gente em Efésios 2, versículo 1 a 3. Então, primeira leitura, Gálatas 1 a 4, quer dizer, Gálatas 1, versículo 4 e Efésios 2, versículo 1 a 3. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Então veja que Paulo está falando aí da entrega de Cristo e ele fez isso para nos desarraigar desse mundo perverso, né? A palavra desarraigar ali tem o sentido de que nós estávamos enraizados nesse mundo, presos nele, e Cristo nos liberta dele, né? Ele nos tira dessas raízes, digamos assim, né? Então nós fomos salvos da presente era má. A gente já falou aqui uma vez quando a gente expôs esse trecho aí de Gálatas, que o pensamento dos judeus da época e de Paulo, e isso aparece nas escrituras, né? É que existe uma era presente e uma era vindoura, né? Existe uma era presente e uma era que está por vir. A era presente é caracterizada pela maldade, pelo pecado, pelo domínio de Satanás. A era futura é caracterizada pela vitória de Deus, pela subjugação do poder das trevas e pela destruição de Satanás e da impiedade. Então, o que acontece? No Novo Testamento, né, os judeus viam isso separados, tá? Então, para eles, quando terminasse a era presente, logo iniciaria a era vindoura. Então, a era presente terminaria, a era vindoura continuaria, né, com a vitória de Deus e o reinado de Deus, e também do seu povo. Mas o Novo Testamento, ele vê essas eras de uma maneira sobreposta. Então, a era presente ainda está aqui, né? O mal
Satanás agindo, mas ao mesmo tempo a era vindoura já começou. Porque Deus já começou a agir por meio de Jesus Cristo, ele já venceu Satanás na cruz. Hebreus fala, né, que Cristo ele se entregou para destruir aquele que tem o poder da morte, o diabo. Então ele já venceu Satanás e Deus já está reinando por meio de Jesus Cristo. Então a gente vê o cristão, né, ele tem uma visão um pouco diferenciada. Né? A era presente está aqui, ela continua, mas ao mesmo tempo a era vindoura já começou. Então é como se nós vivêssemos com eras sobrepostas, né? Até o momento em que, quando Cristo vier em glória, né, a era presente terminará definitivamente e só a era vindoura continuará. Então a gente espera, a gente aguarda esse dia. Até lá nós vivemos nessa era sobreposta. Mas o fato é que nós não mais fazemos parte da era presente. Nós fomos tirados dela. Nós fomos libertados. Nós não somos mais escravos de Satanás e do pecado. Deus nos livrou. Né? Então ele fez isso pela morte de Cristo. Isso aparece em Gálatas capítulo 1, versículo 4. Efésios 2, do 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, veja que Paulo ele vai falar de uma maneira mais elaborada, né, quase a mesma coisa que ele fala em Gálatas, que nós fomos libertados deste mundo, nós andávamos outrora, né, segundo o curso deste mundo, segundo, se eu não me engano, lá a palavra também é era, né, o curso desta era, desculpa, segundo o príncipe da potestade do ar, no caso ali é uma alusão ao príncipe das trevas, Satanás. Aí ele fala do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós fomos libertados disso. Deus nos deu vida. Então, essa é a ideia do apóstolo Paulo, quando ele fala que os cristãos foram salvos. Nós fomos salvos dessa era má, da qual nós fazemos parte e éramos prisioneiros, né? E aí, para esses, o evangelho, a palavra da cruz é o poder de Deus. Ele vai continuar, né? Ele vai citar as escrituras, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Ele vai continuar até o versículo 21, onde está o sábio, onde está o escriba, onde está, no caso, o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria? Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Eu vou ler até o 25. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E aí Paulo vai ele vai fazer a pergunta, né, no versículo 21. Onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o inquiridor deste século? Ele vai falar de sabedoria o tempo todo aqui. Então, o que Paulo quer dizer aqui com o sábio e com a sabedoria? A ideia aqui de Paulo é que alguns estudiosos, né, entendem que ele está falando aqui da retórica, como nós mencionamos no início, que é a arte de falar bem, a arte da eloquência, a arte da argumentação. Como nós vimos aí, esse era o contexto da igreja ali de Corinto. Eles estavam escolhendo oradores, pessoas que discursavam ali na comunidade, no caso Paulo, Apolo, e talvez Pedro também, e escolhendo como se fossem seus professores, né? E trazendo ali divisão para a igreja, porque eles estavam levando o contexto cultural do mundo helênico para dentro da comunidade de Corinto, né, da igreja de Corinto. Então, é bem provável que quando Paulo fala aqui do sábio, e quando ele menciona aqui sabedoria, ele tem isso em mente, né, a ideia
de retóricos. Então, onde estão os retóricos, né, digamos assim? E também é provável que ele tenha outras coisas em mente, por exemplo, né, além da retórica, que é a técnica de persuasão, ele provavelmente tem em mente também a filosofia, né? Filosofia da época. Tinha vários filósofos na época, várias correntes filosóficas, os estoicos, os epicureus, e a comunidade ali de Corinto vivia dentro desse ambiente, né? A cidade ali de Corinto promovia ali tanto disputas de retórica, né, de discurso retórico, e também havia debates ali entre os filósofos. Então é provável que Paulo também, quando fala aqui dos sábios, ele tem em mente os filósofos da época, né, que até ali no contexto da igreja de Corinto, a filosofia era uma forma de educação avançada, né, que era disponível para as elites. Então, quando a gente estuda a história ali do mundo greco-romano, a gente percebe que os filósofos sempre estavam ao lado de pessoas importantes. Então, por exemplo, Aristóteles, né? Aristóteles foi tutor de Alexandre o Grande. O imperador Nero, ele também teve um filósofo que foi Sêneca, né, como seu tutor. Então, as pessoas importantes, as pessoas da elite, elas tinham educação filosófica e, por vezes, existia um filósofo específico que ficava ali ao lado como conselheiro. Então, essa é a ideia. É provável que Paulo, aqui, quando fala desses sábios, ele esteja falando dos filósofos ou da filosofia em geral, que era disponível para a elite, né, como uma forma de educação avançada. E ele vai também falar dos escribas, lá no versículo de número 20, onde está o escriba, e aí ele faz aqui a crítica aos judeus pela busca de sinais. E isso aqui é muito semelhante ao que nós vemos lá nas histórias dos evangelhos, né? Lá em Marcos, por exemplo, capítulo 8, versículo 11 a 12, nós encontramos os judeus procurando a Cristo em busca de sinais, né? Que eles queriam que Cristo mostrasse seu poder, eles queriam ver alguma prova ali do poder de Cristo. Então, Paulo aqui ele faz uma crítica também aos escribas como a pessoas que estão buscando o poder que não é o poder que Deus quer mostrar, né? Não é o poder do evangelho. Essa é provavelmente aqui a ideia de Paulo. Então, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século, né? Eu sempre, quando li esse trecho aqui, eu nunca entendi o que Paulo estava querendo dizer com inquiridor, né? Mas é provável que ele está falando dos sofistas da época, que eram também filósofos que debatiam com as pessoas. E é possível, né? É possível interpretar aqui esse termo inquiridor nesse sentido também. Então, ele está dizendo aqui que todo esse grupo de pessoas aqui, o que eles buscam se tornou loucura, né? É loucura para Deus. Veja aí no versículo de número 20. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Então a ideia de que toda essa gama de grupo de pessoas, no caso ali, sábios, filósofos, os judeus também, que são os escribas aqui, né? Os mestres da lei, tudo isso aí é loucura diante de Deus comparado com a revelação da palavra da cruz, né? Comparado com o Evangelho. E essa crítica que Paulo faz contra a sabedoria humana versus a sabedoria divina, ela já foi antecipada no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento nós encontramos passagens onde Deus ele sobrepõe a sua sabedoria sobre a sabedoria humana. Então, por vezes, Deus ele fala com o seu povo e Israel não quer ouvir, não quer obedecer. Aí Deus fala, eu vou tornar loucura os teus sábios, eu vou tornar em loucura, em tolice os conselhos que vocês dão. Né? Porque o que eu estou falando para vocês é muito mais sábio. O que eu estou chamando vocês para fazer é o que é sabedoria de verdade. Mas, por vezes, Israel não quis escutar. Então, os sábios em Israel faziam parte da liderança, né? Fazia parte da liderança ali
do povo israelita, junto com os outros ofícios, né, como a gente chama, que é o rei, o sacerdote e os profetas. Os sábios também faziam parte dessa liderança. E aí, no caso, eles eram conselheiros do rei, né? E quando Israel não queria ouvir, Deus tornava loucura o conselho dos sábios. E ele fazia isso para mostrar como a sabedoria de Deus é superior. A gente encontra isso, por exemplo, a gente não vai ler, né, para não tomar tempo, em Isaías 19:12, Isaías 44, 25, Isaías 47, 10 e Jeremias 8, do 8 a 9. E aí, Paulo, lá no versículo 22, ele vai dizer que a mensagem de Paulo, né, não carrega o que os pagãos e os judeus buscam, porque, em essência, ela era sobre o Cristo crucificado. Né? Então, os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas a mensagem que eu prego, é o que Paulo está dizendo, ela não tem isso que você está buscando. Eu prego outra coisa, né? Eu prego o Cristo crucificado, que para os judeus é um escândalo, né? É escândalo para os judeus e loucura para os gentios. E qual que é a ideia aqui de ser escândalo para os judeus? Cristo crucificado ser escândalo para os judeus, porque eles esperavam que o Messias, que era o rei de Israel, quando ele viesse, ele seria um líder militar poderoso. Era ele que iria libertar os judeus, melhor dizendo, do poder romano. Então, a gente encontra ali nos escritos judaicos da época várias menções ao Messias como um líder militar poderoso. É ele que vai nos libertar dessa opressão e é ele que vai governar todo mundo. E assim nós viveremos em prosperidade, né? E então, quando Paulo fala que o Messias foi crucificado, isso aí é uma ofensa, é um escândalo para os judeus e é loucura para os gentios, como nós já vimos. E ele vai falar mais para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aí no versículo 26 ele vai continuar essa argumentação que ele iniciou aí no parágrafo anterior, né, que é do 18 ao 25. Veja que no versículo 24 ele fala dos que foram chamados, e no versículo 26 ele também vai falar dos que são chamados, né? Reparai, irmãos, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Né? Então, qual que é a ideia aqui de Paulo? Com vocação e chamado aqui. Por vezes, a gente encontra Paulo falando dos cristãos nesses termos. Ele chama os crentes como aqueles que foram chamados, aqueles que foram vocacionados. Isso aparece, por exemplo, lá em Romanos, capítulo 8, 30, que é o conhecido texto, né? Aqueles que predestinou a estes também chamou, aqueles que chamou também justificou, aqueles que justificou também glorificou. Então, qual que é a ideia de Paulo? O termo chamados, por vezes, ele é usado para descrever o que ocorre quando a pregação do evangelho opera de maneira poderosa na vida de alguém para levá-lo à fé. Então, o termo chamado, ele descreve o que acontece com uma pessoa quando o evangelho chega com poder na vida de alguém. E a gente sabe que o evangelho nem sempre tem o mesmo efeito na vida de todo mundo, não é verdade? Porque se tivesse o mesmo efeito, todo mundo ia crer ou todo mundo ia não crer. Né? Não ia ter diferença. E tem. Existem os que são incrédulos e existem os que aceitam a mensagem. E aos que aceitam, isso acontece porque eles foram chamados, porque a palavra da cruz chegou com poder na vida deles. É Deus operando no interior dessa pessoa para levá-la à fé, né? Enquanto que com outros isso não acontece. São os que não foram chamados. Então, os chamados são os que recebem a mensagem com poder.
da parte de Deus. É o que, em outras palavras, meus irmãos, os cristãos no movimento ali, né, na época da pós-reforma, chamaram de vocação eficaz. Né? Tem até um capítulo na Confissão de Fé, se não me engano, é o capítulo 10 da Confissão. Não sei se vocês já chegaram lá, acho que não, né? Que fala sobre a vocação eficaz. E ele descreve exatamente dessa maneira. É que a vocação eficaz é a ideia de Deus chamar eficazmente. Não é só ouvir o evangelho, entrar no ouvido e sair pelo outro. É a pessoa ouvir aquilo ser trabalhado no interior dela. Então isso que é vocação eficaz. E essa pessoa que é eficazmente chamada, ela necessariamente virá. Ela necessariamente terá fé em Cristo. Né? Ela não vai agir de uma maneira contrária. Ela virá até Cristo. Então, Paulo fala aqui para os cristãos ali da igreja de Corinto repararem na vocação deles, no chamado que Deus os fez. Ele vai chamar a atenção deles para o seguinte fato: não foram os muitos sábios que foram chamados, nem foram os muitos poderosos, os de nobre nascimento, que foram chamados. Ou seja, na igreja aí de Corinto, você parar para olhar, não tem muita gente da elite, né? Aqui também não tem, né? Se nós olharmos aqui um para a face do outro, você não vai ver ninguém que é lá da elite do nosso país. Então, as pessoas aqui, né? Não é querendo humilhar ninguém, né? Mas, convenhamos, ninguém aqui é de nobre nascimento, né? Ninguém aqui é da elite. Então, mas veja bem, Paulo aqui, ele está falando que não foram os muitos chamados que são da elite, né? Não foram muitos. Mas também ele não fala que não foi nenhum. Tá? Não quer dizer que Deus ele só salva pessoas que, como ele vai falar aqui, né, são desprevíveis, pessoas que não são da elite, pobres, pessoas, por vezes, sem educação, ou nem precisa ser assim, né? Às vezes, pessoas que receberam educação, né? No nosso caso, né, pegando como exemplo, receberam educação, estudaram, mas não são da alta sociedade, né? Então, não quer dizer que por Deus chamar mais esses, que ele não chama pessoas da elite. Ele chama, existem crentes que são da alta sociedade, né? Mas não é a maioria, é a minoria. Na igreja de Corinto, pelo que Paulo dá a entender aqui, existiam pessoas da elite, mas eram a minoria. Eu lembro aqui que um deles provavelmente foi o Erasto, né? Que era o tesoureiro da cidade de Corinto. Ele aparece lá em Romanos capítulo 16, versículo 23. Erasto, tesoureiro da cidade. Não era um cargo comum, não era um cargo para qualquer pessoa. Era alguém da elite, fazia parte da igreja de Corinto. Mas era a minoria ali. Talvez houvesse outro, poderia haver, mas eram pouquíssimos. Aí Paulo chama a atenção deles para que eles percebam que Deus ele chama as coisas, ou escolhe, né, as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, escolhem as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolhe também as humildes, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, veja como a ideia aqui de como isso nos humilha, né? Como isso engrandece o ser de Deus. Nós não podemos nos vangloriar na presença dele, porque ele não nos escolheu por algo espetacular. Ele não nos chamou por algo espetacular que há em nós. Porque não há nada espetacular, né? Não há nada. Além disso, né, aliás, é interessante que Paulo ele argumenta de uma forma muito semelhante a Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 7. A gente não vai ler, eu vou apenas lembrar aqui que lá em Deuteronômio capítulo 7, né, Moisés está exortando os israelitas a obedecerem a Deus, e aí ele lembra que Deus não os escolheu nem os amou porque eles eram os mais poderosos dentre as nações. Ele vai falar lá, né? O Senhor não escolheu vocês porque vocês eram os mais numerosos, porque vocês eram os melhores, os mais poderosos.
Porque vocês não são. Ele fala claramente ali, vocês são os menores. Mas Deus escolheu vocês porque Ele vos amou. E para cumprir a promessa que Ele fez aos pais de vocês, aos patriarcas. Então a ideia de que os israelitas não poderiam se vangloriar, achando que Deus escolheu a gente como uma nação sacerdotal, a nação santa, porque nós somos os bonzões aqui. Não. Vocês não são. Ele escolheu vocês por livre graça, por puro amor, para cumprir aquilo que Ele prometeu. Assim também é conosco, né? Deus não nos escolheu porque nós somos os bons, os caras, né? Mas porque, pelo seu beneplácito, né? Pela sua livre graça, livre vontade, Ele quis engrandecer o seu nome, escolhendo as coisas fracas, as coisas loucas, as coisas humildes, desprezíveis. Então veja, Deus humilha assim todo mundo, né? Ninguém pode se vangloriar, se orgulhar na presença de Deus. Nem os que são da elite podem se vangloriar, porque Deus não os escolhe por ser da elite. Tanto é que Paulo fala aqui que são a minoria. E nós também não podemos nos vangloriar achando que Deus nos escolhe por termos algo, porque não é esse o caso. Nós não somos de nobre nascimento, nós somos as coisas desprezíveis do mundo. E Deus nos escolhe para que ninguém se vanglorie na presença dele, porque Ele quer engrandecer o seu nome, né? Reduzindo os poderes do mundo, reduzindo as forças e a sabedoria do mundo a nada, né? Naquele dia que o nosso Senhor vier, isso será evidente, né? O povo de Deus ali reunido, o povo de Deus completamente reunido, e serão ali a maioria, a grande maioria das pessoas que não foram grandes nomes na humanidade, né? São pessoas desconhecidas, pessoas humildes, que não são de nobre nascimento, né? Então Deus, Ele assim engrandece o seu nome e Ele nos usa para a sua glória e nos concede salvação, né? Para a sua glória. E aí Ele vai dizer, mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, e justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Então, Paulo, novamente, ele vai citar um texto das Escrituras, que é Jeremias capítulo 9, versículo 23 a 24. Eu vou ler aqui para os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor, lá em Jeremias capítulo 9, 23 a 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, o que Paulo está fazendo aqui? Ele está ligando esse texto aqui a Cristo. E Paulo, por vezes, ele faz isso. Ele pega um texto que no Antigo Testamento está falando de Yahvé, né, o Deus que se revelou a Moisés no Sinai. É ele que está falando lá no texto, glorie-se em me conhecer. E ele está pegando isso e aludindo a Cristo. Né? Ou no caso, o Senhor lá de Jeremias 23, 24, o Senhor que aparece lá em caixa alta, Paulo aqui entende como sendo Jesus, né? Então ele traz essa nova compreensão desse texto. Quando Deus chama para se gloriar nele, lá no Antigo Testamento, Paulo nos chama aqui para se gloriar em Cristo, que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, então nós devemos nos gloriar dele. Por quê? Porque ele foi feito da parte de Deus a nós, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então Paulo nos mostra aqui, deixa eu ver aqui que eu escrevi, Paulo nos mostra que devemos nos gloriar no Senhor, porque ele se tornou da parte de Deus a nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. O sentido aqui é que em Jesus que nós encontramos toda a sabedoria necessária, o status de justificados, que para Paulo é a declaração de Deus que nós fomos perdoados e fazemos parte do povo da aliança. Nós encontramos em Cristo também a santificação, né, que é o fato de nós sermos separados para o serviço de Deus, separados do pecado para o serviço de Deus.
E a redenção também, que em outras palavras é a libertação da escravidão do pecado e das amarras de Satanás. Então tudo isso nós encontramos em Cristo e é nele que nós devemos nos gloriar. E terminando, caminhando para o final, eu trouxe aqui duas aplicações breves, que é o seguinte, né? A primeira aplicação, que o ser humano, ele manifesta a sabedoria dada por Deus em diversos aspectos, em diversas áreas. Então, diversas áreas do conhecimento, como nós sabemos, e há nessas áreas respectivas sabedoria. Por exemplo, na área da educação, na área da política, na área do direito. E a sabedoria nessas áreas é boa, né? São aspectos da sabedoria humana que têm valor. Então a questão aqui é sobre... A questão de Paulo aqui não é essa, né? A questão de Paulo aqui não é falar contra todo tipo de sabedoria. Mas como nós vimos no início, Paulo aqui ele está falando da sabedoria humana que é oposta à sabedoria divina. Ele vai criticar aqui as formas superficiais de entrega da mensagem do Evangelho às custas da própria mensagem. É por isso que ele fala aqui, como nós vimos, contra a retórica, contra o abuso da retórica, como se isso aí devesse, né, na cabeça dos coríntios, sobrepor o Evangelho. Era isso que estava acontecendo. E aí Paulo está argumentando contra esse tipo de coisa. E isso pode, meus irmãos, ser desconfortável para nós, né? Nós, por exemplo, somos pregadores do Evangelho, professores também que transmitem a palavra, porque Paulo está mostrando aqui que não é pela nossa eloquência, não é pela nossa retórica, essas coisas não devem sobrepor a mensagem. A mensagem é muito mais poderosa do que esse tipo de coisa. Então, a ideia aqui não é que é errado usar recursos retóricos, a eloquência para pregar a mensagem do Evangelho. Né? Não é que é errado isso em si, mas isso não deve sobrepor o Evangelho. A nossa sabedoria, a sabedoria humana, não deve suplantar a mensagem divina. Nós devemos zelar muito mais pela mensagem, pela palavra da cruz, do que pela sabedoria ou pela eloquência, pela retórica em si mesmo. Isso fala muito a nós também, né? Não só para pregadores e professores da palavra de Deus, mas para qualquer irmão da igreja, porque por vezes nós queremos usar métodos que nós criamos para pregar o Evangelho, achando que é aquilo ali que vai convencer a pessoa. É claro que não é errado usar métodos, como nós acabamos de dizer. Deus pode usar esses métodos. Deus pode usá-los. Por exemplo, às vezes algumas pessoas usam a panfletagem, né? Eu acho que hoje em dia não é um método muito eficaz, né? Não é um método que Deus use tanto. Eu acho que até o evangelismo mais próximo ali, né, é mais eficaz do que propriamente a panfletagem. Mas existem métodos diferentes, né? Panfletagem, o evangelismo de porta em porta, de casa em casa, o evangelismo próximo ali. São métodos que nós usamos, mas nós não devemos pensar que métodos e recursos vão convencer necessariamente a pessoa. Deus pode usar os métodos, mas os métodos não são o poder em si. A palavra da cruz ela é poderosa em si mesma para salvar, ela é poderosa em si mesma para trazer os que perecem para serem salvos. Então, a ideia de Paulo aqui é essa, né? A ideia de que o poder da cruz, o poder da mensagem do Evangelho, ele é muito superior à sabedoria humana, é muito superior à eloquência humana, e nós, então, não devemos dar, no caso, ênfase na eloquência em detrimento da mensagem. Então, isso fica aqui como ensino para nós. O segundo ensino, caminhando para o final, é que Paulo fala aqui do uso de Deus daqueles que são fracos e também daqueles que são humildes e desprezíveis, né? E é interessante que a história bíblica ela está cheia de exemplos de Deus usando pessoas fracas para fazer coisas extraordinárias, para engrandecer o seu próprio nome. Por exemplo, nós encontramos Abraão no Antigo Testamento. Abraão foi
quando Deus se revelou a ele, né? Ele era já de idade, era um homem de idade, Sara não podia ter filhos. Quando ele estava próximo ali, né, da época de Deus fazer o milagre, Deus apareceu para ele reiterando a promessa, ele estava mais velho ainda. E então, assim, de acordo com os olhos humanos, aquilo ali não poderia acontecer, né, o cumprimento da promessa de Deus. Então, Abraão seria uma pessoa fraca nesse sentido, que Deus usou e escolheu para engrandecer o seu nome. Outro caso é Moisés, que ele fala claramente, né, quando está conversando com Deus, eu sou pesado de língua. Então, dá a ideia ali que Moisés ele tinha algum problema. Então, era uma outra pessoa que, a princípio, como diz ali o texto de Êxodo 3, era uma pessoa fraca. Gideão é um exemplo bem claro, um homem medroso que dependia toda hora de ficar pedindo sinal para Deus. Era um fraco. Mas veja, como as histórias da Bíblia estão cheias de pessoas fracas, pessoas desprezíveis, e Deus as usa, né, para engrandecer o seu nome. Esses personagens que nós citamos aqui são demonstrações de como Deus subjuga a força e a sabedoria do mundo para mostrar o seu poder. E a cruz de Cristo é o maior exemplo dessa ironia, a ideia da fraqueza humana sendo usada por Deus para mostrar a sua grandeza, o seu poder. A cruz de Cristo é o maior exemplo disso, pois a imagem do homem crucificado aos olhos de quem não tem o Espírito representa fraqueza, representa vergonha, loucura, mas para aqueles que são chamados, Jesus é o poder e a sabedoria, por meio de quem Deus conserta todas as coisas. Ele conserta o mundo, conserta o nosso relacionamento com Ele, né? E nós também somos demonstrações disso. Deus se agradou, meus irmãos, em nos fazer parte desse seu plano, né? Em nos tomar como exemplos dessa ironia. Nós que somos fracos, mas que somos escolhidos, chamados por Ele, para, através de nós, Ele mostrar o quão grande Ele é, o quão poderoso Ele é. Então, que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude a entendermos como a palavra da cruz é eficaz, é superior, é poderosa para salvar aqueles que creem, né? E que nós também não temos nada do que nos gloriar diante de Deus, porque diante do mundo nós não somos ninguém, e diante de Deus também, né? Mas Ele se agrada em operar em nós, em nos fazer parte do seu plano, em mostrar em nós o seu poder, a sua força. Que Deus nos abençoe. Alguém tem alguma pergunta sobre o que nós vimos aqui?